Primeiramente, bom dia a todos, né? Me desculpem por não ter comparecido no encontro de sexta, mas é que eu estava falando meio assim, e aí não dava, pessoal. Ia ser bem desagradável dar uma aula para vocês, tá? Hoje já estou melhor, estou ainda um pouco inchado aqui, mas tá tranquilo para falar. Vamos, antes de começar o conteúdo da aula, dar uma revisada, tentar enxergar o conteúdo de uma forma mais ampla, tá? Lembrando, gente, sistemas digitais é uma cadeira em que nós vamos estudar como que funcionam os circuitos digitais. Não só como eles funcionam, mas também o tipo de portas que nós utilizamos, o tipo de álgebra que se utiliza nesses circuitos para a gente decidir como é que eles funcionam, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês o que a gente já viu até agora no conteúdo. Deixa eu ver se eu consegui baixar todos os PDFs aqui. Esse aqui é o equivalência. Só um pouquinho, gente. E eu quero pegar o conteúdo da primeira aula também. Aqui. E eu quero que vocês vejam tudo isso e consigam associar, tá? O conteúdo de sistemas digitais, ele é acumulativo, tá? Ou seja, para vocês poderem trabalhar com os próximos conteúdos, vocês vão ter que saber os conteúdos passados. Apesar de ele ser acumulativo, ele não é como um conteúdo de cadeiras extremamente teóricas, que é detalhes a decorar. O conteúdo de sistemas digitais, ele é um conteúdo a ser compreendido, tá? E, às vezes, nesse processo de compreensão, é que os alunos encontram certas dificuldades com cadeiras da área das exatas. Vocês não vão ter que decorar o funcionamento de um circuito. Vocês vão ter que entender o que acontece quando determinadas ações acontecem nesse circuito, ou como que vocês vão projetar esse circuito sob determinados requisitos, tá? Vou apresentar aqui a minha tela para vocês e vou comentar um pouco do que a gente viu até hoje, tá? Então, a primeira aula que a gente viu aqui foi de sistemas e códigos numéricos, tá? Por que nós vimos isso? Nós, seres humanos, costumamos trabalhar com código decimal, tá? A gente conta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E assim por diante, 10, 11, 12. Ignorar aqui, tá. Ok, isso vocês aprenderam lá na primeira série, não é nada de novo para vocês. Mas o computador, ele não lida, ele não trabalha diretamente, cabe ressaltar isso. É claro que computadores trabalham com números decimais, mas a nível de hardware, lá nas entranhas do computador, ele não trabalha com números decimais. Ele trabalha com o que, então? Ele trabalha com isso aqui, o sistema binário. Ele trabalha com 0 e 1, alto e baixo. Então, esse é o sistema de contagem dele. Um computador não vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O computador vai contar 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Porque é o que ele consegue contar. Ele só trabalha com níveis altos e baixos. E foi através dessa forma que conseguiu se desenvolver todo um sistema computacional robusto. Tá? Um sistema que consiga trabalhar bem com interferências eletromagnéticas, que consiga lidar com erros que às vezes acontecem. Tá? Por isso que a gente estuda o sistema binário. Aí, para ajudar a interface entre o que é binário e o que é humano, que é o decimal, surgiu o sistema octal. O sistema octal, ele é um sistema que vai até, tem 8 dígitos, vai até 7 a contagem dele. Por que ele é tão importante? Porque nós conseguimos, por exemplo, substituir, digamos que esse número aqui seja octal, 1274 em octal. A gente consegue fazer uma substituição direta de cada um desses números por um número binário.
Através de uma simples tabela de conversão, coisa que tu não consegue fazer no sistema decimal. No sistema decimal, tu vai ter que fazer cálculo de pesos, um processo que para os computadores que iniciaram lá nos primórdios, na década de 60, 70, isso eram cálculos muito avançados para eles. Então, era demasiado trabalhoso, demasiado difícil para eles calcularem. Tá? Por isso que o sistema octal foi uma interface. É muito mais fácil para nós, humanos, falar 1274 do que falar 00101011100. A probabilidade da gente errar ditando um número binário é muito maior do que ditando um número octal. Tá? Depois do sistema octal, se utilizou e ainda se utiliza extensamente a base hexadecimal. Quem trabalha com redes, quem trabalha com endereçamento de memória em computadores, com certeza já viu alguns endereços do tipo F43E, alguma coisa desse tipo, trabalhando ali no terminal do DOS ou trabalhando em Linux. Tá? É a maneira que os computadores hoje em dia utilizam para se comunicar conosco. Por que não fazem isso em decimal? Porque é muito mais rápido fazer uma conversão hexadecimal para binário. É o mesmo esquema da octal. Eu vou pegar o número em hexadecimal e eu simplesmente vou chamar o equivalente binário. Vou pegar o hexadecimal, vou chamar o equivalente binário, vou pegar o hexadecimal, vou chamar o equivalente binário. Eu tenho uma tabelinha de conversão, coisa que eu não posso fazer no sistema decimal. É uma particularidade, tanto do octal quanto do hexadecimal. Por isso que nós estudamos os sistemas numéricos. Depois da aula de sistemas numéricos, aí a gente entrou para portas lógicas, tá? Nas portas lógicas, nós estudamos o quê? Nas portas lógicas, a gente estudou que existe uma porta de negação, ou seja, uma porta que se tu colocar 1, ela vai lançar 0 na saída. Ou se tu colocar 0, ela vai lançar 1. Descobrimos que existe a porta AND, que é uma porta que vai comparar dois valores binários e vai dar um resultado. Ela seria similar a uma multiplicação. Por quê? Porque se houver o valor 0 em qualquer uma dessas portas, ou nas duas, eu vou ter 0 na saída. A única situação em que eu vou ter 1 na minha saída, ou seja, eu vou ter 1 no meu resultado dessa operação, vai ser quando as duas entradas forem 1. A porta OU, ela se comporta como se fosse uma soma, mas não é uma soma, tá? Se eu somar 0 mais 0, eu vou ter 0. Se eu somar 1 mais 0, eu vou ter 1. Se eu somar 0 mais 1, eu vou ter 1. E se eu somar 1 mais 1, eu também vou ter 1. Tá? Ela lembra uma soma, porém ela não é uma soma. Porque se eu somasse, na verdade, 1 mais 1 em binário, daria um 0, que não é o que acontece aqui. Tá? Essa porta ou tu pode pensar como se fosse uma porta mais flexível. Ou uma condição, ou outra condição, ou as duas. Tá? Não faz sentido para mim, professor, eu não vejo aplicação nisso. Nem tem como ver. A gente ainda não viu aplicações. Eu apenas quero que vocês entendam o que cada uma dessas portas fazem. Tá? E depois da gente ter visto essas três portas, aí a gente vê as variações dela, que é a porta NAND, que nada mais é que uma porta AND com uma NOT no final. Depois eu tenho a porta NOR, que nada mais é que uma porta OU com uma NOT no final. E eu tenho a porta Exclusive OR, que ela somente vai me dar 1 na saída quando as entradas forem diferentes. Tá? Ela é uma porta que deriva de porta AND e de porta NOT e de porta OR, como vocês podem ver aqui. E a XNOR, que nada mais é que uma porta Exclusive OR com uma negação na saída. Tá? Visto as portas lógicas. Depois a gente viu a álgebra booleana, que nada mais é do que a álgebra, ou seja, vocês conseguirem escrever matematicamente o que essas portas fazem, tá? A gente falou aqui da adição, da multiplicação booleana, vimos algumas leis das álgebras booleanas, da álgebra booleana, como da soma, da multiplicação, a propriedades associativas, que é coisas que vocês já usam em multiplicação algébrica comum. E aí a gente viu algumas regras que nos ajudam a simplificar
quando a gente está trabalhando com circuitos lógicos. Tá? Fizemos alguns exercícios de simplificação, passei alguns exercícios para vocês ali. Algumas coisas importantes de ressaltar aqui, por exemplo, ó, uma variável que ela é negada duas vezes, ou seja, uma variável que passou pelo processo de inversão duas vezes, vai ser ela mesma. Ai, que besteira, para que fazer uma variável passar por esse processo? Acontece. No processo de criação de circuito, às vezes acontece isso, eu vou mostrar na aula de hoje. Tá? Entre outras regrinhas que a gente utilizou para simplificar esses circuitos, ok? E agora, o conteúdo da semana passada, que a gente devia ter visto no último encontro síncrono, é o equivalência entre portas lógicas. O que é isso? Essa aula aqui, ela tem como objetivo mostrar para vocês que uma porta do tipo NAND ou uma porta do tipo NOR é capaz de realizar qualquer uma das operações lógicas primárias, que são a negação. Por exemplo, uma porta NAND consegue fazer facilmente uma negação. Aqui, ó, por exemplo. Basta a gente curto-circuitar as duas entradas dela, ou seja, eu vou ter a mesma variável entrando tanto na entrada 1 quanto na entrada 2. O que isso aqui vai me gerar? A vezes A. Lá na álgebra booleana, na aula passada, a gente viu que uma variável vezes ela mesma é a própria variável. Como assim, professor? Vamos supor valores. Em álgebra booleana é fácil de supor valores. Se eu pegar 0 e multiplicar com 0, eu vou ter 0. Se eu pegar 1 e multiplicar com 1, eu vou ter 1. É isso que eu quero dizer quando eu tenho a mesma variável multiplicando por ela. Eu vou ter o mesmo valor binário sendo multiplicado. Tá? E é isso que acontece aqui. Eu pego esse mesmo sinal, ponho nas duas entradas. Mas por que fazer isso? Porque a operação AND vai me dar o próprio valor da variável. Mas a operação NOT vai me inverter, que é o que está sendo mostrado aqui. A multiplicado com A, eu sei que vai me dar A, mas a operação de inversão continua. Então, essa porta NAND aqui, ela é capaz de me inverter, ou seja, de fazer o papel que uma porta inversora faria. E daí? Por que se faz isso? Bom, gente, quando se trabalha com escalas industriais, uma coisa muito comum de se fazer é de simplificar esses processos. É muito mais simples vocês fazerem um chip só de portas NAND do que vocês fazerem um chip com portas AND, com portas NOT, com portas OR. Vocês entendem que é mais complexo para o projetista saber dimensionar quanto que um determinado usuário vai querer de portas AND, quanto que ele vai querer de portas OR, quanto que ele vai querer de portas NOT? É muito mais fácil para um projetista simplesmente jogar aquilo ali tudo de porta NAND e aí deixar que o usuário use ela conforme a necessidade dele. Tá? Por isso que a gente estuda essa equivalência entre portas lógicas, para vocês entenderem, quando vocês pegarem um chip lá, vocês vão ver no futuro o que é em sistemas digitais 2, um FPGA, que só tem portas NAND. Jesus, por que ele só tem portas NAND? Porque elas são capazes de fazer tudo. Todas as operações lógicas básicas, elas conseguem fazer. Tá entendido até aqui, gente? Sim, não. Tá tranquilo. Tá. Seguindo. Porta NAND como uma porta AND. Ora, gente. Se vocês pegarem uma porta NAND, ela vai fazer essa operação aqui. Ela vai pegar o A vezes B, como ele mostrou aqui, e vai negar. Tranquilo, é isso que uma NAND faz. Mas, quando vocês pegam esse resultado e colocam ele de novo em uma NAND, mas agora jogando aqui nas duas entradas, vocês estão usando essa NAND como uma inversora. Então, vocês vão pegar esse resultado aqui e vocês vão negar ele todo. Tá? Por isso que é importante a gente estudar um pouquinho sobre as propriedades da álgebra booleana. Lá da aula passada, a gente viu
que quando uma variável ou um conjunto, enfim, ele é negado duas vezes, é a mesma coisa como se tu não tivesse feito nada. Imagine o seguinte, digamos que o teu valor lá no início era 0. Daí tu passou pelo processo de negação. Ele virou 1. Daí tu negou ele de novo. Ele virou 0. Ou seja, ele virou a mesma coisa que ele era antes. Isso faz sentido na lógica booleana, tá? E quando vocês começam a perceber que um processo de negação, ele duas vezes, ele na verdade quer dizer um sim, ao invés de um não, vocês começam a tentar associar isso na vida de vocês. É um pouquinho chato, porque aí vocês vão ficar meio metódicos no vocabulário de vocês. Por exemplo, a expressão não tem ninguém. Em lógica booleana, o que significaria isso? Prestem atenção. Se eu digo, ó, tem nesta sala ninguém, quer dizer que não tem pessoas. Agora, se eu digo não tem ninguém, quer dizer que não tem ausência de pessoas. Então, quer dizer que eu estou negando duas vezes algo. Ou seja, eu estou afirmando que existe. Aí vocês vão começar, quando vocês começam a se dar conta disso, vocês vão começar os chatos que vão começar a dizer, tem alguém aí? Tem ninguém. Ao invés de dizer não tem ninguém. Ou vocês não vão dizer mais não quero. Vocês vão dizer não quero. Uma negação duas vezes é uma verdade. Tá? É o que está mostrando aqui. Quando você pega esse resultado e você nega ele duas vezes, você acaba tendo o próprio resultado. Tá? Então, uma NAND conectada com outra NAND em modo inversor acaba fazendo o mesmo papel de uma porta AND. Tá. Uma NAND como uma porta OR, como uma soma. Aí já é um pouquinho mais complicado, tá? Mas nada muito fora do comum. Esse aqui é o circuito, ó. Eu tenho uma inversão aqui, eu tenho uma inversão aqui, tá? Essa inversão torna o A barrado, essa inversão torna o B barrado. E depois eu tenho aqui uma porta NAND fazendo uma multiplicação entre elas. Como é que isso vira uma soma? Bom, gente, dá uma olhada aqui nessa expressão, ó. Eu tenho um A negado vezes um B negado e toda essa operação aqui ela é negada. Como é que isso aqui vai virar isso aqui? A gente viu lá na aula passada, e aqui eu vou abrir o arquivo da aula passada, que existe uma coisa chamada Teorema de De Morgan. Um matemático muito esperto lá conseguiu provar o seguinte, que se você tem A vezes B e toda esta operação está negada, você pode substituir, caso queira, caso for conveniente a você, por cada uma dessas variáveis negadas de forma individual e somadas. A gente viu uma tabela verdade, a gente abriu uma tabela verdade na aula passada, se eu não me engano, em que nós vimos que essa operação e essa operação têm o mesmo resultado. Então, se for conveniente a vocês, vocês podem fazer essa troca. É conveniente para nós nesse caso? É. Porque aí, essa nossa porta AND, com cada uma dessas variáveis negada e essa negação em cima, pode virar uma porta OR. Como eu tinha essa negação aqui em cima, ela acaba virando uma negação individual de cada uma dessas variáveis. Notem que cada uma dessas variáveis foi negada duas vezes, então. Como elas foram negadas duas vezes, cada uma delas vira a variável que era antes. Ou seja, todo este circuito aqui acaba se comportando como uma porta OR. Tá? E se eu quiser fazer com que esse circuito se comporte como uma porta NOR, eu simplesmente adiciono no final uma porta NAND se comportando como uma inversora. Tá? Com isso, eu consigo mostrar para vocês que uma porta NAND ela consegue desenvolver
todas as operações lógicas que a porta NOT faz, que a porta AND faz e que a porta OR faz. Tá? Por isso que é comum de se ver no mercado chips que contenham apenas portas NANDs, porque eles acabam sendo uma ferramenta que vocês podem utilizar em tudo. Tá? Eu sei que essa parte teórica, ela, principalmente essa parte matemática, ela é um pouquinho abstrata, ela é um pouquinho difícil de deglutir, mas eu vou mostrar aqui para vocês uma implementação prática disso que eu estou dizendo, eu acho que vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? A segunda parte desse conteúdo aqui segue a mesma lógica, tá? Uma porta NOR como elemento lógico universal. Eu coloquei, obviamente, um vídeo aqui para mostrar para vocês da onde que sai tudo isso. Uma porta NOR atuando como uma inversora, uma porta NOR atuando como uma porta lógica OR. A ideia da explicação é a mesma que eu fiz ali em cima. Tá? Então, eu não vou me deter explicando isso aqui de novo, mas se vocês quiserem uma explicação adicional, depois eu posso fornecer. A minha ideia é mostrar aqui para vocês a implementação prática disso e principalmente mostrar o que eu espero de uma atividade prática planejada. Eu vou começar a mostrar hoje para vocês. Tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui os exercícios da aula de hoje e eu vou abrir aqui no nosso simulador. Tá? Vejamos. E vou pegar esse exercício aqui que ele está bem simples, tá? Que aí dá para implementar no Tinkercad de uma forma mais didática. Eu tenho uma operação ali, A vezes B mais C barrado. Tá? Por enquanto, vocês ainda não conseguem enxergar o que essas operações fazem na prática. Tá? Vocês estão só resolvendo problemas de álgebra booleana nesse momento. Com o conteúdo que eu disponibilizei nesta semana, que já está no Moodle, a gente vai conseguir desenvolver circuitos que vão ter alguma função prática. Tá? Eu vou pegar esse circuito aqui e eu vou colocar no meu simulador. Vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui o meu simulador. Tá. Basicamente, gente, o que eu expliquei para vocês na aula de hoje é o seguinte. Digamos que eu tenho uma porta NOT, tenho uma porta de negação. Esta porta de negação, ela pode ser substituída ou ela vai funcionar simplesmente se eu pegar uma porta NAND e fizer isso aqui. As duas se comportam da mesma forma. Do mesmo jeito. Vou colocar aqui. Eu posso substituir uma porta AND por duas portas NAND, associadas desta forma. E uma porta OR também pode ser
emulada por um conjunto de portas do tipo NAND. Se eu fizer isso aqui. Pronto. Vamos pegar um, um circuitinho aqui e vamos montar ele com essas portas, tá? Eu tenho aqui, portanto, esse cara aqui. A vezes B mais C barrado. Tá? Uma coisa que eu gosto de fazer aqui no Logisim é especificar as entradas aqui logo no início. Aqui vai ser a entrada A, aqui vai ser a entrada B e aqui vai ser a entrada C. E aí eu uso essa ferramenta, deixa eu ver se eu acho ela aqui em cima, essa ferramenta aqui chamada de túnel. Tá? Ela nada mais é que fosse como se fosse uma ligação nessas entradas. Vocês já vão entender o que eu estou dizendo. Essa aqui eu vou chamar de A, essa aqui eu vou chamar de B e essa aqui eu vou chamar de C. E agora eu vou montar o meu circuito. O meu circuito aqui, ele é A vezes B mais C barrado. Então, vou botar uma AND de duas entradas. Essa aqui foi copiada aqui mesmo. Eu tenho aqui uma porta OR também que eu tenho que utilizar. E eu tenho uma porta NOT que eu tenho que utilizar também. Vou colocar aqui uma saída, tá? Esse aqui é um LEDzinho que é tipo uma saída, que ele vai me indicar se está em 0 ou se está em 1. Deixa eu ver o que mais é A vezes B mais C barrado. Beleza. Então, como o C é barrado, eu vou usar essa ferramenta túnel, eu vou copiar ela aqui. Daí, o que, que ela faz, gente? É como, quando eu uso essa ferramenta túnel, é como se eu conectasse através de um fio esses dois. Só que esse fio aqui não está aparecendo, então eu evito de ter um aglomerado de fio sendo puxado de um lado para o outro. Ele torna o meu circuito mais limpo. Vou pegar aqui a B. E eu vou pegar aqui a minha entrada A.
Pronto. Deixa eu ver se esse é o circuito que eu montei aqui. A vezes B mais C barrado. A vezes B mais C barrado. É isso aí, tá? Esse é o circuito que pedia no exercício para a gente substituir por portas do tipo NAND, ok? Bom, como é que a gente pode fazer isso? Substituição direta, gente. Veja, eu disse para vocês que uma porta NOT pode ser substituído desta forma por uma porta NAND, né? Então tá. Vamos pegar esta porta NAND e vamos colocar aqui. Eu disse para vocês que uma porta do tipo OU pode ser substituída por portas NAND associadas desta forma. Justo. Pegamos aqui, copiamos e montamos este circuito. Eu disse para vocês que uma porta do tipo AND pode ser substituída por duas portas NAND dessa forma. Bora lá. Vamos fazer as conexões aqui das entradas, ou seja, a mesma entrada que eu tenho no circuito normal, eu vou ter neste meu circuito equivalente, tá? Aqui eu ligo a B e aqui eu ligo a A. Este circuito tem que se comportar da mesma forma que o circuito de cima, tá? Então eu vou botar aqui só um separador aqui para vocês verem. Este aqui, o de cima é o circuito original e o de baixo este é o circuito original. Este é o circuito original. E este é o circuito equivalente com NAND. Tá? A ideia é o que, gente? Que esse circuito aqui de baixo se comporte como o circuito de cima. Vamos testar. Como é que a gente testa? Eu venho aqui nessa mãozinha e esta mãozinha vai mudar as entradas. Tá? Se eu colocar A1, se eu tiver 1 aqui na saída, eu tenho que ter 1 na saída desse circuito equivalente também. Ó, eu tenho. Se o A voltar a 0, os dois têm que voltar a 0. Se o B for 1, eu tenho que ter 0 nas duas saídas também, tanto no circuito original quanto nesse aqui. Aqui a saída deu 0, a saída desse circuito deu 0 também. Até agora parece que eles estão funcionando bem. Aqui também tiveram o mesmo resultado. O mesmo resultado dos dois. O mesmo resultado dos dois. Os circuitos estão funcionando de forma idêntica. Ou seja, a gente conseguiu fazer um circuito igual aqui, o circuito de cima, só utilizando portas do tipo NAND. Tá? E foi por substituição direta. Onde tinha uma NOT, eu botei uma NAND funcionando como uma NOT. Onde tinha uma OU, eu botei um circuito da porta OU, mas com portas NAND. E onde tinha uma porta AND, eu coloquei o circuito equivalente com portas NAND. Pode falar, Alisson. Professor, mas em que isso simplifica ou não? Porque me parece que não simplifica nada, né? Tu vai aumentar a complexidade do circuito.
A ideia, nesse caso, não é tanto de simplificar, que nem a gente tinha lá na álgebra booleana, que a gente queria reduzir o tamanho do circuito. A ideia aqui é utilizar apenas um tipo de porta. Bem boa a tua colocação. A ideia é justamente utilizar só um tipo de porta. Por quê? Porque é muito comum da gente encontrar esses circuitos que fazem funções lógicas com apenas um tipo de porta. Ao invés de ter portas do tipo AND, portas do tipo OR, portas do tipo NOT, que também existe, mas é menos comum. Entendi. Que mais, pessoal? Onde que altera o número de portas, às vezes, professor? Onde que? Onde que altera o número de portas? Pega o número de portas? Onde altera ali na configuração aqui. Como assim o número... Ah, tá, o número de entradas? Isso, de entradas, desculpa. Ah, tá. Eu te mostro aqui, ó. Quando tu pega, geralmente, uma porta AND aqui, ó, ela vai te lançar uma porta AND de 5 entradas, tá? Uhum. Aí tu clica aqui nele e tu vai aqui nessa quantidade de... Isso aqui tá compactado, mas isso aqui é quantidade de entradas. Então, tu vem aqui e muda para 2 ou 3, conforme a tua necessidade. Achei aqui. Valeu. Beleza, gente. Montamos os circuitos, eles funcionam de forma equivalente. Agora eu vou dar um macete para vocês aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no material. Aqui no material, esse circuito aqui está igual ao circuito que eu desenhei, está tudo certinho, não tem nada de errado com ele não, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que dá para dar uma simplificada nesse circuito. Da seguinte forma. Aqui a gente colocou essa NAND, porque tinha essa NOT. Aqui a gente colocou essa NAND porque era exigido pelo circuito dessa OR, certo? Mas aí eu quero que vocês pensem aqui comigo. Eu tenho uma NAND atuando como uma NOT. E eu tenho aqui, de novo, uma NAND atuando como uma NOT. Eu estou fazendo uma inversão 2 vezes. Eu não poderia tirar essas 2 portas NAND aqui? Fica só AND. Eu tiro elas. Por quê? Esse C foi negado, virou C barrado. Esse C foi negado de novo aqui, virou C. Então, gente... o circuito tem que funcionar da mesma forma. Vamos ver? Vamos testar. Os 2 ficaram 0. 2 ficaram 0. Aparentemente, os circuitos estão funcionando da mesma forma. Claro, eu teria que testar todas as condições, tá? Mas eu só estou mostrando para vocês como é que seria um teste assim, corriqueiro. Tá? Eu sei que eles vão ficar iguais. Porque quando você tem uma negação 2 vezes, é a mesma coisa como se você não tivesse essa negação. Tá? E acho que isso é o máximo que eu consigo simplificar desse circuito. Tá? Conseguimos fazer, então, um circuito equivalente com portas do tipo NAND. Ali no gabarito de exercícios vão ter outras situações que vocês vão ver que dá para fazer esse tipo de simplificação, que vocês veem 2 negações. Tá? Daí vocês podem substituir ela apenas por uma. Okay? Poderia fazer isso aqui? Não, não posso. Por quê? Porque aqui vem uma entrada e aqui vem outra entrada. Não é a mesma. Tá? Então, aqui essa porta NAND está funcionando como uma NAND mesmo, não como uma negação. Tá? O mesmo se vale para essa situação aqui. Ok? Beleza até aqui, gente? Ou vocês têm alguma dúvida? Se não há dúvidas, vamos seguir. Deixa eu ver que horas são agora. Tá, dá tempo. Eu quero mostrar para vocês agora como que a gente implementaria isso se nós fôssemos para o laboratório de eletrônica. Tá? Para isso, a gente vai usar o Tinkercad.
Eu vou abrir aqui uma janela do meu navegador e vou trazer aqui para baixo. Tinkercad é uma ferramenta online em que a gente consegue fazer circuitos lógicos, circuitos microcontrolados com Arduino, blocos de código. E ela dá uma boa noção para nós de como é que seria se nós fôssemos para a prática. Tá? Eu vou explicar aqui alguns conceitos novos para vocês. Eu vou explicar o que é protoboard, que é uma placa de ensaio, eu vou explicar a fonte de alimentação, coisas que são muito novas para vocês, tá? Mas vocês vão ver que com o tempo essas explicações vão ficar repetidas, ou seja, vocês vão ver essas explicações em outros exercícios que eu for dar para vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente está trabalhando na prática é como que a gente vai conectar cada um desses elementos, resistores, LEDs, tudo mais, tá? A gente vai usar para isso uma placa de ensaio. Eu venho aqui, peço para o Tinkercad me mostrar todos os componentes que eles têm, e aí eu vou procurar aqui pela placa de ensaio. Eu vou pegar uma placa de ensaio pequena. Essa placa de ensaio também é conhecida como protoboard. Okay? Numa protoboard, vocês podem simplesmente conectar componentes ali que ela vai auxiliar vocês nas conexões elétricas, tá? Como que ela vai auxiliar, eu vou explicando aos pouquinhos. A segunda coisa que a gente vai colocar nessa protoboard aqui vai ser as nossas portas NAND. Como que a gente vai fazer isso? As portas NAND, gente, geralmente elas vêm encapsuladas num circuito integrado, tá? Um chip. Ó, aqui o que a gente achou. O 74HC00 é um circuito muito comum dentro da lógica digital, que vem com ele agregado 4 portas do tipo NAND. Então a gente vai utilizar esse circuito para tentar fazer o que a gente fez ali no simulador, mas como se a gente estivesse fazendo na prática, tá? Eu vou colocar ele aqui no meio da protoboard, depois eu explico por que eu estou fazendo isso. Tá? E pronto. Gente, como é que funciona, então, esse tal de protoboard? Percebam aqui, ó, que quando eu dou um zoom, vocês podem ver que ela me traça uma linha quando eu deixo esse cursor do mouse sobre esses pontos. O que isso significa? Se eu pegar um componente e conectar em qualquer um destes furinhos aqui, é como se eu estivesse conectando ele eletricamente com aquele pino. Se eu pegar algum componente ou um fio e conectar em algum desses furinhos, é como se eu estivesse conectando nesse pino aqui. Então a protoboard ela funciona da seguinte forma. Toda essa carreira aqui está conectada eletricamente. E tudo que eu conectar nesta carreira é como se eu estivesse emendando eles uns aos outros. Já esta carreira aqui de baixo, ela funciona de uma forma um pouco diferente. Tudo que eu conectar aqui na horizontal vai ficar conectado eletricamente. E aqui embaixo, a mesma coisa. Isso nos ajuda a fazer essas conexões. Primeira coisa que a gente faz quando nós estamos trabalhando na prática, e lá no laboratório vai ser isso, além de pegar essa protoboard e pegar o chip que a gente quer trabalhar, a gente vai pegar também a alimentação desses caras. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos pegar aqui uma fonte de energia. Tá? Vou deixar ela aqui do lado. Ela está configurada para ter uma tensão de 5 volts e uma corrente máxima de 5 amperes. Tá? Ótimo. É isso que eu quero. Esse meu circuito aqui, ele trabalha com 5 volts. Certo? Eu vou conectar agora. Vou pegar aqui um fio vermelho e vou conectar este cara aqui
nessa linha positiva. E vou pegar um fio preto e vou conectar esta linha aqui na linha negativa. Pronto. Reparem em outro processo que eu vou fazer aqui, ó, gente. Eu vou pegar este negativo aqui e vou conectar com o negativo de cima, tá? Por que eu tenho que fazer isso? Porque essa linha do negativo aqui de cima não é automaticamente conectada nessa linha aqui, tá? Vocês têm que fazer isso manualmente, ok? Vou conectar a linha do positivo aqui de baixo com a linha do positivo aqui de cima. Lá no laboratório de eletrônica, vocês estariam utilizando uns fiozinhos para fazer isso, ok? Aqui o Tinkercad já me provê esses fios. Beleza. Minha protoboard está alimentada. Isso quer dizer que esse meu circuito lógico que está alimentado, eu estou fornecendo para ele esta tensão? Não. Tá? Para a gente saber qual pino que a gente tem que conectar desse circuito lógico na nossa alimentação, a gente precisa olhar uma coisa dele chamada datasheet, ou folha de dados. Como é que a gente faz para acessar o datasheet desse circuito? Vamos aqui no Google, e aí eu digito 74HC00 datasheet. Aí ele vai me dar vários resultados de datasheet. Eu particularmente, mas isso é uma questão minha, eu gosto dos datasheets. Eita. Eu gosto dos datasheets da Texas Instruments. Aqui. Texas Instruments, que é uma fabricante de circuitos integrados. Tá? Posso pegar um da Diodes Incorporated? Pode. Fabricante de escolha de vocês. Eu gosto mais da Texas. Tá? Geralmente eles são melhor explicados. Vejam aqui, gente. Olha como é que é o... Geralmente, nesses datasheets aqui, eles têm muitas especificações. Eles dizem a faixa de operação, eles dizem a temperatura que pode operar esse circuito. Geralmente são em inglês. Dificilmente vocês vão encontrar um datasheet em outra língua. Talvez vocês vão encontrar em mandarim. Tá, beleza, Lucas. Depois, qualquer coisa, tu pode acessar a gravação. Mas em português, raríssimo, gente. Tá? E ele vai te falar aqui sobre todas as características dele, o que é cada um desses pinos, mas geralmente eu já vou adiantar para vocês. Quando a gente está tratando de circuitos lógicos simples, como esses aqui, peguem esse diagrama esquemático aqui, ó. Esse aqui vocês conseguem ler. Olha o que tem dentro desse circuito. 1, 2, 3, 4 portas, gente. O pino 1 desse circuito está conectado numa das entradas dessa porta. O pino 2 desse circuito está conectado na outra. E o pino 3 é a saída dessa porta. Os outros pinos são outras portas NAND independentes. Mas uma coisa interessante que vocês têm que notar é o seguinte. O pino 7, ele se chama GND. E o pino 14 se chama VCC. Isso é novo para a maioria de vocês. Para quem fez técnica eletrônica, vocês já sabem o que é. Mas para quem não fez, eu vou dizer o que é. O pino VCC é geralmente o pino de alimentação desse circuito. Ele é o positivo desse circuito. E o pino 7 geralmente é o negativo desse circuito. Então, essa, pessoal, é a primeira coisa que a gente vai fazer quando nós colocamos um circuito integrado na nossa protoboard. Nós vamos alimentar o nosso circuito. Eu vou pegar aqui o meu fio vermelho. O Tinkercad ele facilita bastante para a gente. Se vocês botarem o cursor em cima dele, ele vai dizer potência, ou seja, é o pino de alimentação. Vou pegar e vou ligar um fiozinho aqui no meu positivo. Vou pegar aqui um fio preto e vou ligar o pino 7, que eu vi ali que é o GND, no negativo do meu circuito. Pronto.
meu circuito está alimentado. Ah, professor, como é que eu sei que aquele ali é o pino 7? Vocês estão vendo que tem aqui, meus caros, esse pontinho aqui, ele não está aí à toa. Esse ponto quer dizer que aqui é o pino 1. Então, como é que vocês fazem a contagem? Vocês contam da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? É isso. Até aqui, gente, vocês estão entendendo essa montagem que eu tô fazendo? É muito da hora, hein? O Tinkercad aí é massa mesmo. Tinkercad é bem legal de trabalhar. Depois eu vou mostrar para vocês uns projetos que eu estou fazendo na disciplina de microcontroladores com ele. Nesse tempo de pandemia, ele auxilia bastante a gente a trabalhar com a prática, tá? Isso é o que vocês fariam ali na bancada. Vocês pegariam uma plaquinha dessa, vocês pegariam essa fonte de energia, vocês ligariam como tá aí, tá? Vamos agora colocar as nossas entradas. Gente, lembrem sempre o seguinte, 0 e 1, 0 e 1 em eletrônica digital é ligado e desligado. Literalmente. Então, para a gente fazer isso, nós vamos utilizar um interruptor. Isso aqui é um conjunto de 4 interruptores, tá? Não tem nenhum mistério em cima disso aqui, não. Ok? Aquele meu circuito ali, ele tem 3 entradas, então o quarto interruptor eu não vou usar. Ok? Como é que esse interruptor funciona? Eu vou iniciar a simulação aqui só para vocês verem, tá? Quando eu clico aqui em cima dele, ele liga o que está aqui com o que está aqui. É isso. É como se fosse o interruptor da casa de vocês. E quando eu clico novamente, ele desliga. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Para fazer uma entrada, eu vou fazer o seguinte. Quando esse cara ligar, eu vou fazer com que ele conecte, seja lá o que for que estiver aqui, no meu caso, a minha entrada A, ao VCC. Então, quando esse interruptor for ligado, eu vou ter o valor lógico 1. Quando ele desligar, eu vou ter o valor lógico 0. Eu vou fazer isso com as 3 entradas. Tá? Perfeito, gente? Eu tenho aqui a minha entrada A, eu tenho aqui a minha entrada B e eu tenho aqui a minha entrada C. Tá? Vou ensinar uma coisa que é comum na prática, tá, gente? Na prática. Quando você está com o interruptor ligado, beleza, o VCC está conectado na entrada A. Show de bola, eu vou ter meu valor lógico alto. Mas quando esse interruptor está desligado, a minha entrada A fica numa coisa chamada flutuando. Ele não está conectado a nada. Isso não é uma boa prática em lógica digital. Tá? Por isso que, geralmente, a gente faz isso aqui. Ó. A gente pega um resistor, qualquer resistor que seja, tá? E a gente conecta deste lado aqui no terra. Cada uma das entradas vai ter o seu resistor. Tá? Porque aí o que acontece? Quando a entrada A, digamos, não está conectada no VCC, ela vai estar conectada no terra através desse resistor. Então, quando o interruptor está ligado, eu conecto ao meu VCC. Quando ele está desligado, esse resistor puxa a tensão para o menos. Tá? Precisa. Não é que precise, mas é uma boa prática que a gente costuma fazer. Isso aí a gente chama de pull down. Uma coisa que vocês vão ouvir falar muito no decorrer do curso. A gente puxa essa tensão para baixo. Então, temos aqui a nossa entrada A, temos a nossa entrada B e temos a nossa entrada C. Tudo controlado através desses interruptores aqui. Tá? E a nossa saída final vai ser um LEDzinho, que ele vai acionar ou deixar de acionar quando o nosso circuito estiver trabalhando. Tá? Vocês ainda não viram como acionar um LED, tá? Mas não tem problema, eu já adianto para vocês aqui. O catodo, ele tem que estar sempre ligado no negativo. E o anodo vai estar ligado à nossa saída, à parte final ali da nossa lógica, tá? Então, eu tenho aqui as minhas entradas. Tenho aqui o meu LEDzinho, que vai dizer se a saída está 1 ou está 0.
vou começar a montar esse circuito. Tá? Pessoal, só me dá um instantinho de licença que eu só vou pegar uma água ali para tomar e eu já venho, tá? Ah, outra coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece se eu ligo o LED diretamente nos 5 volts. Vou botar simular. O que houve ali? O LED está vivo? O LED torrou. O LED torrou. É uma prática muito comum também a gente utilizar um resistorzinho aqui, tá? Lembre que vocês viram lá no circuito Zoom, um resistor, uma das principais funções dele é limitar a corrente, tá? A gente utiliza isso muito em circuitos digitais. Aqui no caso desse LED, para ele não queimar, a gente põe um resistorzinho aqui. Então, ele acende e não vai estourar. Esse resistor vai limitar a corrente que vai passar pelo LED, tá? Como a saída das nossas portas lógicas, quando ela está em nível alto, ela lança 5 volts, eu queimaria o LED se não tivesse esse resistorzinho aqui limitando a corrente. Tá? Então a gente vai utilizar ele quando a gente conectar a saída do LED. Tá? Por enquanto não. Eu vou arrastar esse LED um pouquinho mais para cá. Só para eu ter espaço aqui para eu trabalhar. Pronto. Vejam,
fio preto, que é o negativo, se conectou nesta linha, e essa linha está conectada com esse pino do LED. O resistor, eu conectei um lado dele nesta linha, que se conecta com essa perna do LED. Tudo que eu conectar nesta linha vai estar conectado nesse resistor também. É assim que funciona uma placa de ensaios. Tá? Vamos começar agora a montar o nosso circuito aqui. Okay? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Ó. Vamos começar pela nossa entrada B. Aqui. Nessa nossa entrada B, ela entra e ela ocupa 2 entradas de uma porta NAND. Tá? Se eu der uma olhada no datasheet desse circuito, eu vou perceber que tem uma porta NAND entre os pinos 1 e 2, e a saída dela está no pino 3. Então eu vou pegar esta porta NAND aqui e vou usar ela. Tá? Como é que eu uso ela? Pelo que eu vi ali do circuito do Logisim, eu vou mudar a cor do fio agora, vou usar a cor verde. Eu tenho que curto-circuitar estas entradas, como ele pediu ali, tá? E elas vão ser ligadas na entrada B. Eu suponho, vou supor, no caso, né, que a entrada B seja o 2 aqui. Então eu vou puxar aqui. Deixa eu ver qual que seria a melhor maneira de eu organizar isso aqui. Acho que eu vou puxar por aqui mesmo. E vou ligar aqui. Tá. Então aqui a minha entrada B está ligada nessas 2 entradas daqui dessa porta NAND. Tá? Beleza. Fiz essa primeira porta aqui, ali no meu circuito. A saída desta porta está ligada em outra porta NAND. Vou fazer isso. Se eu olhar aqui o datasheet do meu circuito, eu percebo que tem outra porta NAND entre os pinos 4 e 5. Então eu vou conectar a saída dessa porta NAND aqui na entrada da próxima. Então, esse meu pino 3 aqui, eu vou conectar aqui no meu pino 4. Estou conectando a saída de uma na entrada da outra. Beleza. Fiz essa conexão aqui. A outra conexão dessa porta está ligado na entrada C. A entrada C é o nosso interruptor 3 ali, tá? Então eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, ó, para eu não passar fio ali por cima, eu vou trazer aqui por trás. E vou conectar aqui na minha entrada 3. Para não ter confusão, eu vou botar uma cor diferente para essa entrada e uma cor diferente para essa entrada aqui também. Vou botar um marrom aqui. Tá. Beleza. Conectei a entrada C nesta porta. Esta parte do circuito aqui também já foi feita ali. E agora o que esse esquemático pede é: pegue a saída dessa porta e coloque em outra porta NAND para fazer esse circuito. Se eu olhar o datasheet aqui, eu vejo que tem outra porta NAND do outro lado. Posso utilizar qualquer uma dessas duas, mas vou utilizar essa aqui. Então eu tenho que pegar a saída dessa porta 6 aqui e conectar no pino 9 ou no pino 10. Então eu vou pegar aqui o meu pino 6 e vou conectar no pino 9 ou no pino 10.
Travou meu Tinkercad. Beleza. Peguei essa saída aqui e conectei nessa porta. A outra entrada dessa porta tem que ser ligado com a entrada A, tá? Que é o meu pino 1 aqui, que é o meu interruptor 1. Tá? Então, eu tenho que pegar aqui o pino 10 e conectar no interruptor 1. Vou pegar aqui uma cor rosa para indicar que essa é uma outra entrada e vou ligar lá. Certo. Estamos quase chegando ao fim. Fizemos todas essas ligações aqui. E agora falta fazer a última conexão. Eu vou fazer uma inversão com uma porta NAND. Então eu tenho que curto-circuitar as entradas dessa porta NAND e conectar na saída desta outra. Tá? E aí, por fim, eu conecto no LED. Para fazer isso, eu olho de novo o datasheet e eu percebo que tem uma última porta NAND aqui. Tá? A saída dela é a porta 11 e as entradas são a 12 e a 13. Certo? Como eu quero fazer uma inversão, eu tenho que curto-circuitar essas entradas. Então é isso que eu vou fazer aqui. Vou curto-circuitar estas entradas aqui. E eu vou conectá-las na saída dessa porta. Ou seja, eu vou conectar essas entradas aqui na saída dessa porta aqui, conforme está pedindo o nosso circuito esquemático. Então vamos lá. Pronto. Fiz a conexão. Por fim, gente, mas não menos importante, eu vou finalizar o meu circuito. A saída dessa porta NAND aqui é o ponto final do meu circuito, tá? Que se dá através do pino 11. Ou seja, a saída dessa porta NAND aqui é como se fosse essa última porta que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou pegar agora aqui e vou trazer a saída dela para essa ponta aqui do meu resistor, tá? Vejam bem, aqui ele até fala aqui, saída 4. Ela está vindo aqui, se conecta nesse meu resistor e se conecta nesse LED aqui, tá? Montei. Aquele circuito que a gente fez no Logicsim, agora está aqui no Tinkercad, tá? É assim que vocês montariam um circuito lógico na prática. Vamos ver se funciona. Como é que a gente vê se funciona? Ora, testando aqui esse circuito, eu sei que quando, por exemplo, o A for 1, eu tenho que ter 1 na saída. E quando ele for desligado, eu tenho que ter 0. Vamos ver se funciona assim aqui. Até agora está funcionando. Ó. Todos os interruptores estão desligados, o LED está desligado. Se eu acionar o interruptor 1, que é o equivalente ao meu A, o LED acende. Ou seja, eu tenho 1 na saída. Se eu apagar, ele desliga. Vamos ver aqui o que mais. Se eu colocar a saída C1 junto com A aqui, o LED tem que desligar. Então vamos ver aqui. Funcionou. Se eu ligar ou desligar a saída B aqui, ela também influencia no meu resultado final. Quando o B está 1, eu tenho que ter 1 na saída. Quando o B está 0, os dois têm que ser 0. Tá? Então vamos testar. Fechou, gente. Quando todas as entradas forem 1, eu tenho que ter 1 na saída. Quando tiver 1, 0, 1,
LED tem que estar apagado. E assim a gente testaria sucessivamente o nosso circuito. Geralmente, na prática, claro, a gente pega aquela tabela verdade do circuito e testa as condições que nem eu fiz aqui. Coloca primeiro todos em zero, verifica qual é que tem na saída, depois coloca uma entrada, verifica o que tem na saída, liga outra entrada, verifica o que tem na saída, e assim você vai varrendo todas as opções de entradas digitais, tá? Tá implementado o nosso circuito, ok? Quando a gente fizer uma atividade prática planejada, vai ser mais ou menos assim que eu espero de vocês. Eu vou dar algum problema para vocês, algum circuito, e eu vou querer que vocês implementem ele nesse simulador de prática que é o Tinkercad. Tá? Vou parar aqui a simulação do circuito, vou parar de rodar ele. E é isso, gente. Perguntas, dúvidas, o que vocês têm a dizer? Se eu tivesse entendido, eu teria gostado. Vão perguntando, gente. Vão perguntando. Eu sei que, como eu não tenho um diagrama de lado a lado para mostrar para vocês como eu fiz essas conexões, acaba sendo um pouco difícil para vocês acompanharem o meu raciocínio, tá? Mas a ideia é sempre essa. Esse circuito aqui, ele encapsula essas portas lógicas, tá? E isso está mostrado para nós através do datasheet dele, ok? Eu tento fazer a conexão dessas portas lógicas seguindo este grupo de conexões aqui, tá? Essas minhas entradas aqui, elas estão sendo desenvolvidas através desse interruptor aqui. A minha saída está sendo mostrada através desse LED. E todo o restante aqui são conexões que eu fiz através dessa placa de ensaio. Tá? Por exemplo, aqui, ó, o pino 1, o pino 2 e o pino 3 é uma porta NAND. Aqui o pino 1 e o pino 2 são as entradas dessa porta. Tá? O que eu fiz? Eu escolhi esta porta NAND aqui para fazer esse cara aqui. Para fazer esse cara aqui, eu curto-circuito as entradas, ou seja, eu ponho um fio entre elas. Foi o que eu fiz aqui. Coloquei um fio entre elas. A saída dessa porta NAND é dada através do pino 3. O que o circuito pede que eu faça com a saída dessa porta NAND? Conecte na entrada de outra porta NAND. Foi o que eu fiz. Peguei essa saída e conectei na entrada de outra porta NAND. E assim, sucessivamente, eu fui montando o meu circuito. Tá? Um pouquinho complicado de entender no início, um pouquinho trabalhoso também, na verdade, mas é interessante vocês tentarem fazer isso na prática. Vocês tentarem fazer isso, aliás, no computador de vocês, tá? Essa aula está sendo gravada, então vocês vão poder voltar, assistir de novo, para tentar entender pontos que talvez tenham ficado ainda nebulosos, assim, tá, gente? Mais alguma consideração? Esse tipo de placa, esse tipo de método de elaboração de circuito é o mesmo que vocês vão utilizar lá na disciplina quando voltar ao presencial, que eu acho que vai acontecer ainda, quem sabe até esse ano, que vocês vão fazer isso na disciplina de eletrônica, que vocês vão ter no segundo semestre. Se a gente tiver aulas práticas presenciais, eu vou levar para vocês em laboratório e a gente vai fazer uma montagem semelhante ao que a gente fez aqui. Geralmente, o que a gente faz? A gente pega o datasheet e desenha na mão esses esquemáticos aqui para a gente entender como é que devem ser feitas essas conexões. Tá? Mais alguma consideração, gente? Tranquilo? Muita informação para a aula de hoje. Tá? Eu sei disso. Deem uma estudada, façam os exercícios, tá? E principalmente deem também uma lida no material que foi postado essa semana. O material dessa semana é um material bem curtinho, gente. Bem curtinho e bem fácil de entender. Deem uma lida dele, deem uma estudada.
Façam esses exercícios, gente, por favor, façam, tentem fazer por conta e venham tirar as dúvidas comigo, tá? Na prática, excelente passatempo. É na prática que vocês vão começar a entender as dificuldades, que vocês vão começar a elaborar as perguntas e vocês vão começar a construir o conhecimento em vocês, tá? Muito obrigado pela atenção de todos e eu estou à disposição para quaisquer dúvidas, ok? Valeu, gente. Feito. Valeu, professor. Boa semana. Feito. Valeu. Feito, senhor.